Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Bom, eu falo muito de imigração aqui no Boulder e essa história aí do Monark tem tudo a ver, assim, com coisas que eu falo também, né? Que é, ele postou lá ontem que, bom, tá exilado, que tá nos Estados Unidos. Alguém próximo dele tava conversando com ele, tava falando, cara, vai dar ruim só em uma hora. Ele até comentou, ele chegou a comentar, tem episódio dele mesmo falando, pô, um dia eu ainda vou falir o Flow. Pela questão de ele mesmo estar se duvidando do que ele estava falando. Era como se fosse uma escalada, entendeu? O cara foi escalando, escalando até uma hora que não tem, é um ponto que não tem retorno. Vai, você não tem backup mais para te proteger. É um ponto que não tem retorno. O ponto que não tem retorno dele foi a saída do Flow. Só Sim. que ele não aprendeu com isso. Quando você é um comunicador, cara, ainda mais em mídias sociais, você tem que ter responsabilidade. A liberdade de expressão eu acho muito importante. Lógico, você expor sua personalidade, o seu perfil. Mas você tem que entender, como você falou, vai para milhões de pessoas. Então tem que ser responsável com o conteúdo e você buscar o seu público-alvo, eu imagino, né, com conteúdos pertinentes, mas tem a responsabilidade, não só na expressão, quanto na legalidade, como você falou, né? Ele foi rompendo os limiares, né, sociais, ultrajando pessoas, e chegou uma hora que ele rompeu a lei, ele quebrou a lei. Quando você rompe a lei, cara, você não, mas assim, mas uma coisa é você ter responsabilidade do que você fala, outra coisa é você ter responsabilidade sobre o que pode incomodar alguém, porque tudo que você fala pode incomodar alguém. Usar isso, Felipe. De fato. Você tem que entender que a comunicação, ela de expressão, de liberdade de expressão, é a liberdade de você como indivíduo poder falar o que você quer, o que você pensa. Porém, você tem lineares que estão pautados na lei, onde você diz, da mesma forma que está pautado na lei a liberdade de expressão, está pautado na lei também uma série de contravenções, crimes, e vamos supor, a pessoa vai lá, vai falar blá 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 blá, ou cometeu uma injúria racial, ou algum outro item, ou algum crime contra uma determinada raça. Aquilo ali também é ponderado na lei. E aí você vai falar, eu estava usando a minha liberdade de expressão. Tudo bem, só que você vai ser responsável por aquilo, porque você ultrajou um determinado limite. Então, você que é o comunicador, você tem que entender que você também está sob a pauta da lei. E se você ultrapassar isso, você pode ser penalizado. Não significa que não, por exemplo, eu não fui penalizado uma vez, eu não fui penalizado duas, eu não fui penalizado três. Tá bom, na quarta vez pode ser que alguém lá fale, não, chega, acabou. Aqui, ó, o cara tá com história. Mas a lei... Mas realmente, igual o César falou aqui, qual a lei que ele quebrou? Que eu também não sei qual foi. É uma lei invisível. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: você tem uma máquina lá, o governo tem uma máquina e você está vendo como essa máquina está trabalhando em cercear diversos tipos de opiniões. E aí você vai lá, você tem uma maneira de organizar a manifestação, se manifestar, blá blá blá, legal, porque é garantido por lei também, a sua liberdade de expressão na manifestação, ou você pode ficar lá todo dia numa gotinha, numa gotinha, né? Ou você pode ir lá e derramar logo um balde na cabeça de determinada pessoa. Só que essa pessoa, ela também tem ali uma série de recursos, porque ela está na máquina do governo. E ela pode escolher usar aqueles recursos. E aí, meu amigo, você lá no seu podcast, sentado na sua cadeira, fazendo lá, expressando sua opinião, e a outra pessoa sentada na cadeira, na mesa, olhando as leis, que o cara é profundo conhecedor de leis, certo? Então, o cara olhando as leis e fala, eu posso enquadrar esse cara nessa situação. E ainda mais hoje, como tem várias mudanças de legislação para crime de ódio e outros itens, que se você não tiver atualizado dessas novas leis, você pode estar achando que você está na sua liberdade de expressão e alguém pode falar, você não está mais, cara. Foi isso que aconteceu. O cara foi lá e se baseou numa determinada lei e falou para ele, agora você não está mais. Eu te proibi de gerar conteúdo e mesmo assim você está gerando conteúdo e veiculando conteúdo. Ele acha que mesmo ele ter saído do país, por ele ser brasileiro, ele não está longe ainda da lei brasileira. Porque se ele cometer algum tipo de problema, ferir a pátria, ele ainda pode ser julgado mesmo estando morando em outro país. A única coisa é que se o país não tiver lei de deportação, de mandar ele para o Brasil, aí pode-se dizer que ele está seguro. Não, mas assim, porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião, né? Então,
ele não pode ser deportado dos Estados Unidos Por um por crime causa de disso, por um crime de opinião. É isso, meu E amigo. aí ele postou no Twitter lá que ele tá exilado. Eu não sei se foi uma coisa formal, se ele realmente fez um pedido de asilo político. Deve ter sido, né? Deve ter sido. Bom, eu É, também não sei, mas eu não acredito sei. que se ele tiver nessa condição, ele não retorna ao Brasil, né? Tão cedo. É isso. E assim, cara, eu vou falar a coisa pra você. Eu acho que ele demorou até de sair. Porque na primeira coisa ali, ele já deveria ter saído e ele tirou o passaporte italiano recentemente também. Poderia ter ido pra Itália. Sim. E, assim, cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho que a situação do Brasil não está muito legal. Em vários aspectos. Não mesmo. Principalmente, assim, aspectos sociais. Quem tá me escutando aí, que tem aí entre 18 e 25 aí, eu já teria saído. Eu já teria dado o meu jeito de sair há muito tempo. E, Então, assim... então ele poderia ter saído e continuado, né? E continuado com o programa. Com o programa, entendeu? E era o melhor a fazer, mas... E outra... Corda história pelo lado mais fraco, né? Infelizmente. Não, e outra, o Monark teve 300 mil reais apreendidos, ele provavelmente tinha muito mais. Ele é rico. Ele pôde escolher, apesar de ter demorado de sair, ele pôde escolher e conseguiu sair. Isso de ter deixado dinheiro... porque o cara é um cara ligeiro, ele é um cara que ele conhece a lei. E por ele ter deixado dinheiro para ser confiscado e ter cerceado a forma dele trabalhar, e isso já, com certeza já é o início do processo de ele ser exilado, porque você está tirando do indivíduo o direito ao trabalho, e ele tem o direito ao sustento dele, como pessoa. E a partir do momento que o governo fez isso, aí ele tem, juridicamente, ele tem meios de pedir para ser exilado, né, em determinado país. No caso, pode ser que ele tinha tido algum contato com o pessoal do Rumble, que pode ter os advogados ajudado ele em algum aspecto, ou ele ter procurado mesmo um processo, um escritório para ver o que ele podia fazer, porque realmente o cara precisa trabalhar. O cara precisa continuar a vida dele, entendeu? E no Brasil, se a forma de comunicação que ele queria continuar era daquele formato, ele não ia conseguir por um bom tempo. Então, ter saído foi acertado da parte dele. Agora, vamos ver o que ele vai fazer nessa situação, né, cara? De um novo programa e o que ele vai entender de todo esse processo para que não caia numa situação parecida num país que não é a sua pátria, né? Que as leis aí é mais severa, né? No caso do Monark. Não é o que ele falava, mas é as colocações, o método que ele usava para falar e isso, infelizmente, acabou prejudicando ele. Em vários aspectos ele tem razão no que ele disse, no sentido da questão da política brasileira, ele pode até ter razão em vários aspectos, mas é problemático, cara. Não, eu não falo nem pelo mérito do que ele fala, né? Eu acho que, pô, você acabar com o ganha-pão do cara é uma coisa muito complicada, né, cara? Você tirar o sustento do cara... Você tirar o sustento é complicado. Só que, cara, isso... Agora, eu não consigo entender um mecanismo, sei lá, uma multa. Talvez o cara fosse lá e desse uma multa lá pro cara exorbitante, mexesse no bolso para ver se o cara ia dar uma acordada, não sei. Mas, pô, mas por que também? Tá ligado? É complicado, é muito... Vai ser impossível justificar isso. Então, justificar com a regra, sabe? Mas assim, eu não sei qual que é a questão da liberdade de expressão, o limite dela, assim. Eu me entendo como pessoa que o limite é você não ultrapassar o limite do próximo, né, cara? Agora, é complicado, velho, é complicado. Eu acho que aquilo ali foi César, sua janta já tá fria, velho.
É. Entra aí, pô. Entra aí, o cara fala, entra aí pra render, pô. Tô trabalhando. Mas então, cara, sei lá, eu acho que... Bom, falando de imigração, eu acho que ele... O que você faria se tivesse acontecido com você? Qual seria a sua... Eu já teria ido embora faz tempo. Eu não tava nem lá. Então não ia acontecer comigo porque eu não ia estar nem lá. E aí, eu, sei lá, cara. Que ele tenha sucesso agora nos projetos novos e que ele consiga pegar pautas que consiga expressar realmente a opinião dele. Só que assim, o americano ele é mais conservador que o brasileiro em alguns assuntos, entendeu? Mas Então, o quê? Mas, cara, só do fato dele estar geograficamente seguro, ele já vai poder falar mais o que ele quiser. E provavelmente vai ser ainda mais agressivo, né? Se você tá falando. Eu prefiro a minha liberdade de expressão ser usada de uma forma mais branda e ter livre circulação no mundo do que ficar proibido de entrar no meu país, cara. Pô, tem meu pai, tem minha mãe, tem minhas tias, tem os amigos, tem os Bota familiares. eles pra vir pra cá. Não funciona assim, não dá, entendeu? Não dá pra fazer isso. Pô, eu tô tentando trazer meu pai que já vai 7 anos, já tirou o passaporte, o velho não vem, velho. O negócio, na verdade, é porque ele... Na verdade é o seguinte, cara, ele foi lutar com uma briga que era grande demais, que ele não iria conseguir ganhar. Entendeu? É isso que eu tô falando. O cara tem que ter noção. Cara, você tem que ter noção que pra você ganhar do Golias, você tem que ser Davi, irmão. Não adianta você, entendeu? Você achar que e vai pra enfrentar o Golias. Entendeu? Você tem que estar certo. Você tem que estar defendendo opiniões corretas e você não pode ter. Como é que eu posso falar? Você não pode ter tido várias cagadinhas antes. É verdade. Realmente, você tem embasamento, mas o cara deixa um rastro de merda. Aí ele vai lá, junta tudo, põe no papel, joga na cara do. Isso é difícil, cara. É verdade. É difícil. A gente quer defender o cara, porque o cara, o cara perdeu o emprego. Quer defender, mas quando você faz a análise toda, desde o início, quem acompanha desde o início, entendeu? Sabe que uma hora ia dar ruim. É difícil, cara, mas, você tá aí fazendo seu programa, conversa, né? Entra em assuntos polêmicos e tal, mas você vai ficar aí, cara, 10, 20 anos se você quiser. Se você mantiver, você tem uma forma de conversar sobre suas opiniões, aí você vai expor ela de uma outra forma. Mas, cara, eu não vejo você tomando várias aí. Eu vejo você comer coxinha, o bolo, isso aqui. Não, Você sabe que o convidado reclamou aqui porque não tinha comida? Mas eu gostaria que tivesse também, cara. Que gordo, cara. Comida é quase conversa 2, 3 horas aí, como é que chama? É jejum intermitente, cara. É só na água, só na água. Pô, mas se eu for botar comida pra todo mundo aqui, vai ser complicado. Primeiro que eu vou engordar uns 50 quilos. Hã? Fala pro cara, traz só a marmita. Pois é, teve um convidado que veio aqui já com a marmita e falou, posso esquentar aí no micro-ondas? Falei, pô, fica à vontade. É difícil, viu, cara? Mas, verdade é o seguinte, eu acho que ele tomou a decisão certa. Agora. Demorou. Eu já teria saído há muito tempo se eu tivesse na pele dele. Até porque eu não vou ficar brigando, assim. Eu acho. Quando aconteceu o maior caso antes desse, ele já não deveria nem ter saído do Flow, cara. Ele não deveria ter saído do Flow. Eu também acho que não. Mas porque lá tinha uma equipe que acho que ia ajudar ele a contornar várias situações, entendeu? E talvez ele nem chegasse nesse ponto que ele tá hoje. Pois é.
entendeu? Porque tinha muitas pessoas da equipe iam conversar, iam ter reuniões, ia falar, ó, já deu ruim, então eu acho que era um caminho bom para o cara se corrigir, entendeu? Você tem que olhar para dentro de si mesmo e ver que algumas coisas não estão indo bem e estão arriscando o seu ganha-pão, você tem que se corrigir, cara. É verdade, mas ele, pô, preferiu manter aí como é que fala? Então, A honra dele. entendeu? É isso que eu tô falando, cara. Várias situações você estufar o peito e falar, não, eu tô certo 100%, ninguém tá errado, e vai pra cima, você vai ter que responder pelas consequências. Infelizmente, quando chegar a colheita, meu amigo, não adianta você reclamar, foi o que você plantou. Agora, ó, vou de novo falar aqui, porque eu sempre falo essa parada, aí a galera fica, porque você tá falando mal do Brasil, não sei o quê. Falo, galera, socialmente falando, você que tem entre 18 e 25 anos, eu já teria saído. Tem várias oportunidades fora. Você tá insatisfeito, vai ficar esperando aí, porque vai melhorar, não sei o quê. Eu ainda não tô vendo aí o caminho de subida do Brasil. Eu acho que o grande eleitorado lá do pessoal lá deve ter aprendido uma depois dessa eleição aí. Não sei. Acredito que pra frente, eu Eu acho que não vai sei. Eu não vou nem falar politicamente assim, eu vou falar que socialmente falando, questão da... Porque, cara, é porque eu falo do jovem, porque o jovem, principalmente, você vai trabalhar pra caramba pra ganhar pouco pra sustentar uma classe política. ter mais pessoas de bom coração na política, cara. Esse jeito de se fazer política no Brasil tá muito antigo. Tem que ter mais gente jovem na política, mais pessoas. Assim, o legal, pessoas instruídas que tiveram realmente uma possibilidade de morar fora, porque quando você mora fora também, você tem a capacidade de enxergar o que não funciona no seu país e o que funciona e falar, pô, isso aqui não funciona. Por exemplo, a liberação lá, de entorpecente que fizeram lá nos Estados Unidos. Não tá funcionando, cara. A Califórnia Califórnia tá arrebentada. Um monte de lugar lá tá difícil, entendeu? Em outros estados, os caras estão indo totalmente contra. E aí o pessoal, pra não ficar daquele jeito, cara. Eu tava vendo vídeos da Califórnia, tá horrível, cara. Tem um monte de gente sem emprego, mas não é sem emprego só. A pessoa tá sem emprego e entregue a entorpecente. E por quê? Porque a política fez leis para relaxar a questão de droga, relaxar a questão de crimes. E agora o ser humano, cara, pensa numa manada. Você vai lá e bota o cara para ir do ponto A para o ponto B. De repente você fala, vou fazer um desvio aqui, acho que não vai acontecer nada. Aí, os caras vai... Cara, então assim, o que tá acontecendo lá é o exemplo. São vários anos de uma política favorável à liberação disso, liberação daquilo. E agora, ó, o resultado. Então, assim, se o Brasil, algumas cidades, o pessoal olhar para aquilo e eu falar, pô, vai dar ruim lá no futuro, então não vamos seguir por esse caminho. Então, assim, eu acho que tem que entrar na política bastante pessoas que passaram por experiências de outros países, viram o que tá dando certo e o que não tá, e chega lá no Brasil com vontade de mudar. Tem que ser muita gente, Felipe, tem que ser muita gente. Porque... Não, mas os caras só querem ganhar o dinheiro deles, pô. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.